Depois que meu sogro morreu, meu marido me abandonou assim que herdou 85 milhões de reais. Na leitura do testamento, a chuva de março batia forte nas janelas do apartamento em Alphaville, São Paulo, criando um ruído constante que ecoava o vazio que Ana sentia no peito. Ela estava sentada no sofá de couro bege da sala de estar, acariciando a barriga de 5 meses de gravidez, quando ouviu a chave girando na fechadura. Carlos chegou, murmurou para si mesma, secando as lágrimas que não paravam de cair desde a manhã. Carlos entrou no apartamento carregando 2 malas grandes e uma expressão fria que Ana não reconhecia no homem com quem estava casada há 3 anos. Aos 34 anos, ele sempre fora ambicioso, mas nas últimas 2 semanas, desde a morte do pai, havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Carlos, onde você esteve o dia todo? Perguntou Ana, se levantando com dificuldade do sofá. Tentei te ligar várias vezes. Resolvendo as questões da herança, respondeu ele sem olhar nos olhos dela, colocando as malas próximo à porta. E fazendo algumas mudanças necessárias. Ana observou as malas com um aperto no estômago. Que mudanças? Carlos finalmente a encarou, e ela viu um homem que parecia embriagado pelo poder e pelo dinheiro. Ana, preciso te falar uma coisa. Me fala. Nossa situação mudou completamente. Com a herança do meu pai, eu tenho responsabilidades diferentes agora. Compromissos em outro nível. Que compromissos, Carlos? Do que você está falando? Carlos suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Ana, você não entende. 85 milhões de reais mudam tudo. Mudo meu círculo social, minhas prioridades, meu estilo de vida. E eu? E nosso filho? Ana colocou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer como se captasse atenção no ambiente. Vocês não se encaixam nessa nova realidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana precisou se apoiar no encosto do sofá para não cair. Como assim não nos encaixamos? Ana, seja realista. Você é professora de escola pública, tem origem simples, não tem o refinamento necessário para o círculo que frequento agora. Carlos falou com a frieza de quem estava dispensando uma funcionária. Vou te dar uma pensão generosa, obviamente. Não vou deixar vocês passarem necessidade. Carlos, você está falando sério? Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Nós somos uma família. Eu sou sua esposa, este é seu filho. Era minha esposa. E sim, vou assumir as responsabilidades financeiras com a criança. Ana nunca imaginou que ouviria aquelas palavras do homem que um dia disse amá-la. Carlos havia mudado drasticamente desde que soube do valor da herança que receberia do pai, Osvaldo Ferreira. Osvaldo havia sido um empresário discreto, dono de uma pequena rede de supermercados em São Paulo. Para a família, ele era apenas um comerciante bem-sucedido que conseguiu dar boa educação aos filhos e manter um padrão de vida confortável. Nunca ninguém imaginava que ele havia construído um império financeiro através de investimentos imobiliários e aplicações que manteve em segredo absoluto. Carlos, seu pai morreu há 2 semanas. Você não está pensando direito, está em luto, em choque. Ana tentou se aproximar dele, mas Carlos recuou. Não, Ana. Pela primeira vez na vida estou pensando com clareza total. Ele pegou uma das malas. Já aluguei um apartamento cobertura nos jardins. Vou me mudar hoje. E eu fico aqui, você fica aqui até o final do mês. Depois vai ter que procurar outro lugar. Vou depositar 50 mil reais na sua conta para você se organizar. Ana se sentou pesadamente no sofá, tentando processar a crueldade das palavras do marido. Carlos, 3 anos de casamento não significam nada para você? Significaram muito na época, mas as circunstâncias mudaram. Que circunstâncias? Eu sou a mesma pessoa de sempre. Exato. Você é a mesma pessoa. Eu não. Carlos pegou a segunda mala e se dirigiu para a porta. Carlos, espera. Ana se levantou rapidamente. E o testamento? A leitura oficial ainda nem aconteceu. O advogado já me adiantou tudo. São 85 milhões líquidos, mais as propriedades comerciais. Carlos abriu a porta. A leitura formal é só protocolo. Eu estava próxima do seu pai também. Talvez ele tenha deixado alguma lembrança, alguma palavra para mim no testamento. Carlos riu com desdém. Ana, você conheceu meu pai há 3 anos. Ele mal te notava.
Acredite, você não está mencionada no testamento. Como você pode ter certeza? Porque conheço meu pai. Ele era prático, direto. Deixou tudo para mim e para minha irmã Patrícia. Ponto final. Ana segurou na porta, impedindo que ele saísse. Carlos, por favor, pense no nosso filho. Ele merece ter o pai presente. E vai ter, aos finais de semana, quando eu puder. E terá o melhor do mundo materialmente: colégios caros, plano de saúde premium, viagens internacionais. Carlos tirou a mão de Ana da porta suavemente, mas com firmeza. O que ele não vai ter é um pai vivendo uma mentira. Que mentira? A mentira de que amor é mais importante que compatibilidade social. A mentira de que casamento entre pessoas de classes diferentes funciona a longo prazo. Ana viu o homem que amava se transformar numa pessoa irreconhecível, movida pela ganância e pelo preconceito de classe que nunca havia demonstrado antes. Carlos, eu te amo. Isso não conta nada? Ele parou na porta e a olhou uma última vez. Ana, eu também te amei. Mas descobri que amor sem status social compatível não é sustentável. Meu pai me ensinou isso, mesmo sem querer. Como assim? Você vai entender no futuro. Agora preciso ir. Carlos saiu do apartamento, deixando Ana sozinha com seu choque e sua dor. Ela se sentou no chão da sala, chorando, tentando entender como sua vida havia desmoronado em 2 semanas. O telefone tocou. Era Marlene, sua mãe. Ana, filha, como você está? Soube que o Carlos herdou uma fortuna. Mãe, Ana mal conseguiu falar entre os soluços. Ele me deixou. Disse que eu não sirvo para a nova vida dele. Que novo vida, Ana? Com 85 milhões de reais, ele acha que precisa de uma esposa à altura da fortuna. 85 milhões? Marlene ficou em silêncio por um momento. Ana, você tem certeza de que esse valor está certo? Por quê, mãe? Porque Osvaldo nunca aparentou ter tanto dinheiro assim. Era um homem simples, modesto. Pois é, mãe. Aparentemente estava escondendo uma fortuna da própria família. Ana, escuta minha intuição de mãe. Vá na leitura do testamento. Mesmo que o Carlos ache que você não tem direito a nada, vai que há alguma surpresa. Ele disse que eu nem sou mencionada. E se ele estiver errado? E se Osvaldo deixou algum recado para você, alguma explicação sobre o comportamento do Carlos? Ana limpou as lágrimas. Mãe, não quero criar expectativas falsas. Filha, você não tem nada a perder. E tem tudo a ganhar indo atrás dos seus direitos. Mesmo que seja só uma carta, uma lembrança, algo que explique essa mudança repentina do Carlos. Naquela noite, sozinha no apartamento que em breve teria que deixar, Ana tomou uma decisão. Iria à leitura do testamento, nem que fosse apenas para ter encerramento emocional sobre o fim de sua vida com Carlos. Ela não imaginava que a leitura do testamento de Osvaldo Ferreira reservava surpresas que mudariam não apenas sua vida, mas revelariam verdades sobre a família que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre seu casamento e sobre o homem que a abandonou. A manhã de quinta-feira estava ensolarada quando Ana chegou ao escritório de advocacia, Ribeiro e Associados, localizado na Avenida Faria Lima. Ela havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido preto discreto que acomodava a barriga de gravidez e sapatos baixos confortáveis. Queria estar presente, mas sem chamar atenção. O escritório era elegante, com móveis de madeira escura, quadros clássicos nas paredes e uma recepcionista impecavelmente vestida que a recebeu com educação profissional. A senhora é Ana Ferreira. Viúva, quer dizer, ex-esposa de Carlos Ferreira. Vim para a leitura do testamento de Osvaldo Ferreira. A recepcionista consultou uma lista. Não vejo seu nome na relação de convocados, senhora. Eu sei, mas gostaria de estar presente, se possível. Era nora de Osvaldo e, bem, acabei de me separar de Carlos. Gostaria de um encerramento. A recepcionista hesitou. Vou consultar Dr. Ribeiro. Alguns minutos depois, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de grau, veio à recepção. Senhora Ana? Sou Joaquim Ribeiro, advogado responsável pelo espólio de Osvaldo Ferreira. Doutor Ribeiro, sei que não fui convocada, mas gostaria muito de estar presente. Osvaldo foi meu sogro por 3 anos, tivemos um relacionamento próximo, e, senhora, compreendo sua situação. Carlos me contou sobre a separação. Doutor Ribeiro a estudou com curiosidade.
Posso perguntar por que quer estar presente, já que legalmente não tem direito sobre a herança? Ana respirou fundo. Sinceramente, porque preciso entender como meu ex-marido se transformou numa pessoa completamente diferente da noite para o dia. Talvez ouvindo as palavras finais do pai dele, eu consiga compreender. Dr. Ribeiro pareceu tocar pela sinceridade. Pode entrar, mas apenas como observadora. Não poderá fazer nenhuma intervenção. Entendo. Obrigada. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de mogno polida e cadeiras de couro. Carlos já estava presente, vestindo um terno caro que Ana nunca havia visto, provavelmente comprado nos últimos dias com o dinheiro da herança. Ao lado dele estava Patrícia, sua irmã de 32 anos, uma mulher elegante que sempre foi educada mas distante com Ana. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Carlos assim que viu Ana entrar. Carlos, por favor, disse Dr. Ribeiro. Ana foi autorizada por mim a assistir à leitura como observadora. Patrícia olhou Ana com uma mistura de pena e desconforto. Ana, sinto muito pela separação. Mas talvez seja melhor você não estar aqui. Por que seria melhor? Perguntou Ana, se sentando numa cadeira no fundo da sala. Porque pode ser doloroso ouvir certas coisas, respondeu Patrícia, trocando um olhar significativo com Carlos. Dr. Ribeiro abriu uma pasta espessa e colocou óculos de leitura. Vamos começar. Testamento de Osvaldo Ferreira, registrado em 15 de janeiro de 2024. Ana observou Carlos e Patrícia se endireitarem nas cadeiras, claramente ansiosos para ouvir a confirmação da herança milionária. Primeiro, continuou Dr. Ribeiro, deixo registrado que construí meu patrimônio através de trabalho honesto e investimentos conscientes ao longo de 40 anos de vida empresarial. Papai sempre foi muito trabalhador, murmurou Patrícia, já emocionada. Segundo, deixo claro que mantive meus investimentos e aplicações em segredo da família não por desconfiança, mas para protegê-los da tentação prematura de riqueza fácil. Carlos se inclinou para a frente. Ana percebeu que ele estava ficando impaciente com os preâmbulos. Terceiro, durante meus últimos anos de vida, observei atentamente o caráter e as escolhas de meus filhos, para tomar decisões justas sobre o destino de meu patrimônio. Dr. Ribeiro, interrompeu Carlos, podemos ir direto para as disposições patrimoniais? Carlos, seu pai foi muito específico sobre querer que todo o testamento fosse lido integralmente. Dr. Ribeiro olhou severamente para o rapaz. Por favor, me deixe continuar. Quarto, Carlos, meu filho, você sempre demonstrou inteligência e ambição, mas me preocupei com certas tendências ao materialismo e à valorização excessiva de status social. Carlos ficou visivelmente desconfortável. Ana se endireitou na cadeira, percebendo que Osvaldo havia observado características do filho que ela mesma havia notado recentemente. Quinto, Patrícia, minha filha, você sempre foi responsável e equilibrada, mas às vezes excessivamente influenciável pelas opiniões dos outros. Patrícia baixou a cabeça, claramente reconhecendo a observação. Sexto, Ana, esposa de meu filho Carlos, demonstrou ao longo dos 3 anos que a conheci ser uma mulher de caráter íntegro, trabalho honesto e coração generoso. Ana sentiu o coração acelerar. Por que Osvaldo estava mencionando ela no testamento? Carlos se virou bruscamente. Papai mencionou você? Isso é impossível. Carlos, disse Dr. Ribeiro firmemente, por favor, deixe-me continuar. Sétimo, observei com tristeza que meu filho Carlos desenvolveu preconceitos de classe social que não condizem com os valores que tentei ensinar. Preocupa-me que a riqueza amplifica essas características negativas em vez de enobrecê-las. O silêncio na sala era constrangedor. Carlos estava ficando vermelho, claramente irritado com as observações póstumas do pai. Oitavo, por essas razões, tomei algumas decisões não convencionais sobre meu patrimônio, que espero sirvam como lição de caráter para toda a família. Dr. Ribeiro virou a página e sua expressão ficou mais séria. Agora vamos às disposições patrimoniais. Finalmente, murmurou Carlos. Deixo para meu filho Carlos Ferreira. Carlos se inclinou, ansioso. A administração das 3 lojas de supermercados, avaliadas em 2,5 milhões de reais, com a condição de que mantenha todos os funcionários atuais por no mínimo 2 anos, e não altere a política de preços populares que sempre mantive. 2,5 milhões? Carlos ficou pálido.
E os outros 82 milhões e meio? Doutor Ribeiro continuou lendo. Deixo para minha filha Patrícia Ferreira, a casa da família na Vila Madalena, avaliada em R$ 1.200.000, mais R$ 500.000 em aplicações financeiras. Mas doutor Ribeiro, disse Patrícia com voz trêmula, onde está o resto da fortuna? Carlos disse que papai tinha 85 milhões. Ainda não terminei, respondeu doutor Ribeiro. Deixo para Ana Silva Ferreira, esposa de meu filho Carlos. Espera, explodiu Carlos. Ela nem é mais da família. Nós nos separamos. O testamento foi feito quando ela ainda era sua esposa, Carlos. Legalmente é válido. Doutor Ribeiro voltou para o documento. Deixo para Ana Silva Ferreira. 80 milhões de reais em aplicações diversas, o apartamento de cobertura em Moema avaliado em 2 milhões de reais, e a fazenda em Campos do Jordão avaliada em 3 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ana sentiu que ia desmaiar. Carlos e Patrícia pareciam ter sido atingidos por um raio. Isso é impossível, gritou Carlos, se levantando violentamente. Meu pai não pode ter deixado 85 milhões para uma estranha. Uma estranha? Ana encontrou sua voz. Carlos, 3 dias atrás eu era sua esposa grávida. Agora sou uma estranha? Doutor Ribeiro, disse Patrícia com voz controlada, isso tem que ser um erro. Meu pai jamais faria isso. Não há erro algum. E há mais. Doutor Ribeiro continuou lendo. 10º. Tomo essa decisão porque acredito que Ana usará essa riqueza de forma sábia e generosa, diferentemente do que temo que aconteceria se deixasse tudo para Carlos. Carlos estava andando de um lado para o outro, claramente em estado de choque. Isso não pode ser legal. Vou contestar na justiça. Pode tentar, disse Doutor Ribeiro calmamente. Mas seu pai previu essa possibilidade. Há uma cláusula específica sobre isso. Que cláusula? Se Carlos ou Patrícia tentarem contestar o testamento na justiça, perdem automaticamente direito a qualquer herança, que será destinada integralmente para instituições de caridade. Patrícia segurou o braço do irmão. Carlos, calma. Vamos conversar com o Dr. Ribeiro civilizadamente. Ana ainda estava tentando processar que havia se tornado uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Dr. Ribeiro, por que Osvaldo fez isso? Há uma carta pessoal que ele deixou para você. Gostaria de ler em particular? Posso ler aqui mesmo. Não tenho nada a esconder. Dr. Ribeiro abriu um envelope lacrado e leu. Querida Ana, se você está ouvindo esta carta, significa que meu filho cometeu o erro que sempre temi. Deixou a ganância e o preconceito falarem mais alto que o amor e o caráter. Observei vocês dois durante 3 anos. Vi como você cuidava dele, como respeitava nossa família, como trabalhava com dedicação mesmo ganhando pouco como professora. E vi como Carlos às vezes demonstrava vergonha da sua origem simples, embora tentasse esconder. Deixo essa herança para você por 2 razões. Primeiro, porque acredito que usará o dinheiro para fazer o bem. Segundo, para ensinar ao meu filho que verdadeiro valor está no caráter, não na conta bancária. Espero que essa lição o torne um homem melhor e um pai melhor para meu neto. Use essa riqueza com sabedoria, Ana. E perdoe um velho por usar sua vida para educar um filho teimoso. Com carinho e admiração, Osvaldo. Ana estava chorando quando o Dr. Ribeiro terminou de ler. Carlos estava apoiado na parede, visivelmente abalado. Ana, disse Patrícia suavemente, você vai aceitar a herança? Ana limpou as lágrimas. Preciso de tempo para processar tudo isso. Carlos se aproximou dela pela primeira vez desde que chegara. Ana, podemos conversar? Em particular? Claro. Dr. Ribeiro ofereceu uma sala menor. Carlos fechou a porta e se sentou na frente de Ana. Ana, eu cometi um erro terrível. Que erro, Carlos? Te abandonar. Escolher dinheiro em vez de família. Ele passou as mãos pelo cabelo. Meu pai estava certo. A perspectiva de riqueza me transformou numa pessoa horrível. Carlos, você me abandonou grávida porque achou que eu não era boa o suficiente para sua nova vida. Eu sei, e estou arrependido. Arrependido porque descobriu que não vai ser rico, ou arrependido porque machucou a mulher que você dizia amar? Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Sinceramente, as 2 coisas. E isso me faz uma pessoa ainda pior, não é? Pelo menos você está sendo honesto. Ana,
Podemos tentar de novo? Recomeçar? Ana olhou para o homem que a havia destroçado emocionalmente 3 dias antes. Carlos, como posso confiar que você não vai me abandonar de novo se aparecer uma oportunidade melhor? Porque agora entendo que a oportunidade melhor da minha vida sempre foi você. Entende isso porque seu pai te deixou um recado, ou porque realmente aprendeu alguma coisa? Carlos baixou a cabeça. Ana, não sei se consigo responder essa pergunta honestamente. Então você já me respondeu. Ana se levantou e abriu a porta. Doutor Ribeiro, aceito a herança. E gostaria de agendar uma reunião para entender todos os detalhes legais. Claro, Ana, podemos marcar para amanhã. Carlos a seguiu. Ana, por favor, podemos pelo menos tentar ser uma família pelo nosso filho? Ana parou e o encarou. Carlos, nosso filho vai ter o melhor pai que você conseguir ser. Mas vai ter a mãe que eu escolhi ser, uma pessoa que usa oportunidades para construir, não para destruir. Saindo do escritório, Ana sentiu que estava deixando para trás não apenas um casamento, mas uma versão de si mesma que aceitava ser menosprezada. A herança de Osvaldo não era apenas dinheiro, era uma lição sobre valor próprio e responsabilidade. Agora ela precisava descobrir como usar essa segunda chance para construir algo maior que sua própria vida. 3 meses depois da leitura do testamento, Ana estava sentada na varanda da cobertura em Moema, observando o pôr do sol sobre São Paulo. A barriga de 8 meses de gravidez já dificultava alguns movimentos, mas ela se sentia mais forte e confiante do que nunca. Ana, chegaram mais propostas de parcerias, disse Fernanda, uma administradora de 35 anos que ela havia contratado para ajudar a gerir os novos projetos. 3 ONGs querem se associar ao programa de bolsas que você criou. Nos últimos meses, Ana havia usado parte da herança para criar o Instituto Osvaldo Ferreira, uma organização que oferecia bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda cursarem universidades particulares. Já havia beneficiado 150 estudantes. E como estão as inscrições para o programa de capacitação de professores? Lotado. 500 professores da rede pública se inscreveram para os cursos de atualização que financiamos. Ana sorriu. Como ex-professora da rede pública, sabia exatamente quais eram as necessidades dos educadores. O Instituto estava oferecendo cursos gratuitos de pedagogia digital, gestão de sala de aula e desenvolvimento socioemocional. Fernanda, preciso te contar uma novidade. Qual? Carlos ligou ontem. Quer conversar comigo. Sobre o quê? Não disse, mas acho que tem a ver com o bebê. O médico disse que pode nascer a qualquer momento. Fernanda conhecia toda a história do casamento e da separação. Ana, você tem certeza de que quer falar com ele? Tenho. Ele é pai do meu filho, e quero que meu filho tenha a oportunidade de conhecer o pai, mesmo que nosso casamento tenha acabado. O interfone tocou. Senhora Ana, o senhor Carlos está aqui. Pode mandar subir. Fernanda se levantou. Vou deixar vocês conversarem em particular. Qualquer coisa, me chama. Alguns minutos depois, Carlos entrou na cobertura. Ana ficou surpresa com sua aparência. Ele havia emagrecido, estava com olheiras, e parecia visivelmente abatido. Muito diferente do homem arrogante e confiante que a abandonou. Oi, Ana. Oi, Carlos. Como você está? Para ser sincero, péssimo. Ele se sentou numa cadeira distante do sofá onde ela estava. Posso falar honestamente com você? Sempre. Os últimos 3 meses foram os piores da minha vida. Por quê? Carlos respirou fundo. Porque descobri que não consigo mais me olhar no espelho. Todas as manhãs acordo lembrando da cara de desespero que você fez quando eu disse que não servia para minha nova vida. Ana observou o ex-marido sem demonstrar emoção. E o que mudou? Tudo. Quando assumi a administração dos supermercados do meu pai, descobri coisas sobre ele que nunca soube. Que coisas? Ele empregava dezenas de pessoas que ninguém mais daria emprego, ex-presidiários, mães solteiras sem qualificação, idosos, pessoas com deficiência. Pagava salários acima do mercado e oferecia planos de saúde para toda a família dos funcionários. Ana se lembrava da generosidade discreta de Osvaldo, mas nunca soube da extensão dela. E tem mais, continuou Carlos. Descobri que ele financiava os estudos de vários filhos de funcionários. Pagava faculdade, curso técnico, inglês. Tudo de forma reservada. Seu pai era mesmo uma pessoa especial.
Era, e eu passei a vida inteira achando que ele era apenas um comerciante comum. Carlos passou as mãos pelo rosto. Ana, você lembra do Ronaldo, o repositor mais antigo do supermercado da Vila Madalena? Lembro, sempre muito simpático. Semana passada ele veio falar comigo. Disse que o filho dele acabou de se formar em engenharia. Sabe quem pagou a faculdade inteira? Meu pai, durante 5 anos. Isso é lindo, Carlos. O Ronaldo chorou na minha sala. Disse que meu pai mudou o destino da família dele. E sabe o que eu pensei na hora? O quê? Que meu pai era um idiota por desperdiçar dinheiro com estranhos. Carlos olhou diretamente nos olhos de Ana. Isso me fez perceber o tipo de pessoa que me tornei. Ana colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Carlos, por que você está me contando isso? Porque quero que você saiba que entendi a lição que meu pai tentou me ensinar. Não foi sobre dinheiro, foi sobre caráter. E o que você pretende fazer com essa compreensão? Quero ser um pai melhor para nosso filho do que fui marido para você. Ana ficou em silêncio por um momento. Como? Primeiro, quero estar presente na vida dele, mas só se você permitir e se eu provar que mudei. Segundo, quero contribuir financeiramente para os projetos que você criou. Contribuir como? Quero doar a administração de um dos supermercados para o Instituto Oswaldo Ferreira. Toda a renda líquida seria destinada aos seus programas sociais. Ana ficou surpresa. Carlos, isso é muito dinheiro. É exatamente por isso que quero fazer. Meu pai deixou os supermercados para mim achando que eu aprenderia a administrá-los com responsabilidade social. Quero provar que aprendi. E por que doar especificamente para meus projetos? Porque você está usando a herança exatamente como meu pai esperava, para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero ser parte disso. Ana se levantou com dificuldade e caminhou até a janela. Carlos, isso soa como uma tentativa de me reconquistar. Não é. A resposta foi imediata e firme. Ana, eu perdi você para sempre quando escolhi dinheiro em vez de amor. Isso eu entendi e aceito. Então por que quer fazer isso? Porque quero que nosso filho cresça sabendo que o pai dele é uma pessoa que constrói coisas boas, não que destrói. Carlos se levantou e se aproximou da janela. Ana, não estou tentando me redimir para reconquistar você. Estou tentando me redimir para conseguir me olhar no espelho e para ser digno de ser pai do nosso filho. Ana permaneceu olhando a cidade lá embaixo. Carlos, como posso saber que isso não é apenas culpa temporária? Como sei que você não vai voltar a ser a pessoa que me abandonou? Não pode saber. Só posso provar com atitudes ao longo do tempo. E se eu aceitar sua proposta de doação e você mudar de ideia? Já conversei com o Dr. Ribeiro. A transferência seria definitiva e irreversível. Mesmo que eu me arrependa, não teria como reverter. Ana se virou para ele. Por que você faria algo tão radical? Porque radical foi o que fiz com você. Abandonar minha esposa grávida por ganância. Agora quero ser radical no sentido oposto. Naquele momento, Ana sentiu uma dor forte na barriga. Carlos, o que foi? Acho que o bebê está vindo. Ela se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Agora? Mas ainda faltam 2 semanas para a data prevista. Bebês não seguem cronograma. Ana sorriu em meio à dor. Você pode me levar para o hospital? Claro, vamos! O trajeto até o hospital sírio-libanês foi tenso, com Ana tendo contrações regulares e Carlos dirigindo nervosamente, tentando manter a calma. Ana, você está bem? Quer que eu dirija mais rápido? Estou bem, Carlos. E por favor, não dirija mais rápido. Nosso filho precisa que cheguemos inteiros no hospital. Na emergência, Ana foi imediatamente encaminhada para o centro obstétrico. Carlos permaneceu na sala de espera, ligando para Fernanda e para Marlene, a mãe de Ana. Carlos? Era Patrícia, que chegou correndo após receber a ligação do irmão. Patrícia, Ana está tendo o bebê. Como ela está? Bem, até onde sei. O médico disse que está tudo normal. Patrícia se sentou ao lado do irmão. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro, você ainda ama a Ana? Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Amo, mas não da forma infantil que eu amava antes. Agora amo com respeito, admiração, e principalmente, com a compreensão de que amor verdadeiro às vezes significa dar espaço para a pessoa que amamos ser feliz, mesmo que não seja conosco.
E se ela te desse uma segunda chance? Não sei se merecia, mas se desse, faria tudo diferente. Marlene chegou ofegante, acompanhada de Fernanda. Carlos, como está minha filha? Está bem, dona Marlene. O parto está progredindo normalmente. E você? Como está se sentindo por se tornar pai? Carlos olhou para a sogra, uma mulher humilde que sempre o tratou com carinho, mesmo sabendo que ele às vezes demonstrava preconceito em relação à origem social da família de Ana. Dona Marlene, estou apavorado. Por quê? Porque quero ser um pai melhor do que fui marido. E não sei se vou conseguir. Marlene colocou a mão no ombro do genro. Carlos, ser pai é um aprendizado diário. O importante é querer acertar. 2 horas depois, Dr. Fernando, o obstetra, saiu do centro cirúrgico com um sorriso. A mamãe e o bebê estão ótimos. É um menino lindo e saudável. Posso vê-los? Perguntou Carlos. Pode sim. Ana está perguntando por você. No quarto, Ana estava com o bebê no colo, radiante de felicidade apesar do cansaço. Carlos, venha conhecer seu filho. Carlos se aproximou da cama, visivelmente emocionado. O bebê era pequenininho, com os olhos fechados e os punhos cerrados. Ele é perfeito, sussurrou Carlos. Como você quer chamá-lo? Osvaldo, disse Ana sem hesitar. Osvaldo Miguel, em homenagem ao seu pai e ao meu avô. Carlos começou a chorar. Ana, Carlos, você pode pegá-lo no colo. Com muito cuidado, Carlos pegou o filho pela primeira vez. Oi, Osvaldinho, sou seu papai, e prometo que vou fazer tudo para ser digno de você. Ana observou a cena e sentiu que, apesar de tudo que aconteceu, havia esperança para que formassem uma família saudável, mesmo que não fosse da forma tradicional. Carlos, disse ela suavemente, aceito sua proposta de doação do supermercado. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Você vai administrar pessoalmente a transição. Quero que aprenda na prática como sua riqueza pode ser usada para transformar vidas. Aceito. E tem outra coisa. Fala. Quero que sejamos co-pais exemplares. Não marido e mulher, mas parceiros na criação do Osvaldinho. Carlos balançou suavemente o bebê. Ana, isso significa que você me perdoa. Significa que escolho construir algo positivo a partir do que aconteceu conosco. Perdão não significa esquecer. Significa escolher usar nossa experiência para criar algo melhor. 6 meses depois, o Instituto Osvaldo Ferreira havia se tornado referência nacional em programas sociais voltados para a educação. Com a renda do supermercado doado por Carlos, Ana conseguiu expandir significativamente os projetos. Ana, chegaram os resultados da avaliação, disse Fernanda, entrando no escritório do Instituto com um relatório nas mãos. 95% dos jovens que receberam bolsas do Instituto estão entre os melhores alunos de suas turmas. E o programa de capacitação de professores? Um sucesso também. Os professores que fizeram nossos cursos estão implementando metodologias inovadoras em suas escolas. Já temos pedidos de outras 5 cidades para expandir o programa. Ana estava amamentando o pequeno Osvaldo, que havia se tornado uma criança alegre e saudável. E como está o Carlos? Ele está se dedicando completamente à gestão social do supermercado. Implementou um programa de contratação de jovens em situação de vulnerabilidade, aumentou os salários de todos os funcionários, e está criando um centro de capacitação profissional no subsolo da loja. Carlos havia realmente se transformado. Todos os fins de semana visitava Ana e o filho, sempre trazendo novidades sobre os projetos sociais que estava desenvolvendo. Nunca mais tentou reatar o relacionamento romântico, respeitando a decisão de Ana de que fossem apenas co-pais. Fernanda, tem mais uma novidade, disse Ana. Recebi um convite para participar de um programa nacional de televisão para falar sobre o Instituto. Que programa? O Encontro com Fátima Bernardes. Querem que eu conte a história toda, desde o abandono até a herança e a criação dos projetos sociais. Você vai aceitar? Vou. Acho importante mostrar que é possível transformar dor em propósito, abandono em independência. Naquela tarde, Carlos chegou para sua visita semanal ao filho. Ana percebeu que ele parecia diferente, mais leve, mais em paz consigo mesmo. Carlos, você parece bem. Estou bem, Ana. Pela primeira vez na vida, acordo todos os dias sabendo que estou construindo algo maior que meu próprio ego.
Como assim? Semana passada, uma mãe de família veio me agradecer. O filho dela conseguiu um emprego no supermercado depois de sair da FEBEM. Ela disse que era o primeiro trabalho de carteira assinada que ele conseguia. Carlos pegou Oswaldinho no colo, que sorriu ao ver o pai. E sabe o que eu senti? O quê? Pela primeira vez entendi o que meu pai sentia quando ajudava as pessoas. É uma sensação melhor que qualquer conquista material que já tive. Ana sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Acho que sim. E Ana? Fala. Obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim completamente. Por ter me dado a chance de ser pai do Oswaldinho. Por ter usado minha estupidez como combustível para criar algo bonito em vez de se tornar uma pessoa amarga. Carlos, você salvou a si mesmo. Eu só não impedi. Naquela noite, depois que Carlos foi embora, Ana se sentou na varanda da cobertura com Oswaldinho no colo, observando as luzes da cidade. Sabia, meu filho, que você tem um vovô especial que vocês nunca se conheceram pessoalmente? O bebê olhava para ela com os olhos curiosos. Seu vovô Osvaldo ensinou para todos nós que dinheiro é só uma ferramenta. O que importa é como usamos essa ferramenta. Ana beijou a testa do filho. E você vai crescer numa família que aprendeu essa lição da forma mais difícil possível. Ana olhou para o horizonte de São Paulo, sabendo que havia transformado a maior dor de sua vida na maior fonte de propósito. O abandono havia se tornado independência, a humilhação havia se tornado força, e a traição havia se tornado sabedoria. O Instituto Oswaldo Ferreira continuaria crescendo, impactando milhares de vidas. Carlos continuaria se redimindo através do trabalho social. E pequeno Oswaldo cresceria conhecendo uma versão melhor de todos os adultos ao seu redor. A lição final de Oswaldo havia sido aprendida: verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para os outros. E às vezes, as piores experiências da vida são apenas o prelúdio para nos tornarmos as pessoas que sempre deveríamos ter sido. A história mostra como uma herança inesperada pode revelar o verdadeiro caráter das pessoas, e como é possível transformar traição e abandono em propósito e crescimento. Ana descobriu que sua maior riqueza não era o dinheiro herdado, mas a força que encontrou para construir algo significativo a partir da dor. Carlos aprendeu que status social sem caráter é vazio, e que verdadeira realização vem de servir aos outros. E pequeno Oswaldo crescerá cercado por adultos que aprenderam, da forma mais difícil, o que realmente importa na vida.